Vamos lá, meus irmãos, mais uma vez, graça e paz, já oramos, pedindo a misericórdia de Deus sobre a nossa nação, sobre os nossos parentes e familiares da zona do litoral norte, como é o meu caso, tantas vidas que sofreram, hoje aqui em Ferraz também, acabamos de clamar pelas vidas daqueles que estão sofrendo, e é isso, graça e paz, meus irmãos. Amém. Graças e paz a todos. Graças e paz. Amém. Então, hoje é a nossa quarta aula de introdução ao Antigo Testamento e eu quero começar essa aula, como é praxe, amados, lembrando a todos que nós gravamos aqui as nossas aulas, para que a gente possa estar utilizando futuramente, tanto aqui entre nós, quanto com os nossos amigos e alunos futuros que queiram vir a estudar. E eu quero ler o texto com vocês, irmãos, um texto bem conhecido, que é Gênesis 12, 1 e 2. Gênesis 12, versículo 1 e 2. Quem quiser pode ler para nós. Com licença, vamos ler aqui então. Gênesis 12, 1 e 2. Então o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Glória a Deus. Conhecemos a história de Abraão e hoje nós estaremos entrando de uma forma mais direta no livro de Gênesis, mas eu quero dar uma síntese ainda de um grande e vasto material sobre esse assunto. A matéria que nós estamos tratando, ela abarca, ela envolve muitas outras matérias, como eu já mencionei nas aulas anteriores. E, ao mesmo tempo, a gente realmente precisa, eu diria, mergulhar em materiais, em obras, em clássicos e em professores que realmente podem agregar muito sobre a nossa vida, sobre esses temas. Li aqui com vocês Gênesis 12, 1 e 2, mostrando a vocação de Abraão. Nós sabemos que ele sai de Ur dos Caldeus, da Suméria. E hoje eu quero, antes de entrarmos no segundo slide, que é sobre o livro de Gênesis, eu quero tratar sobre algumas coisas com vocês, sobre essas várias fases da história da humanidade. Várias fases e vários momentos em que os nossos irmãos no passado passaram, e não só os nossos irmãos, mas as civilizações. Eu aprendi com algumas pessoas, e em especial com a professora Márcia Zollner. Ela é professora lá no STBnet, e ela tem vídeos muito bons, em que ela vai tratando sobre esse período, que é o período antigo, antes da confecção da Bíblia. Ela traz informações assim muito importantes para nós, como, por exemplo, irmãos, detalhes do período patriarcal, a questão histórica cultural, as narrativas e os mitos da criação do Oriente Médio Antigo. Eu mencionei aqui na aula passada sobre que a história, por exemplo, da criação, as narrativas sobre a criação, o dilúvio, não são apenas um material nosso, do povo judeu ou cristão, mas esse acervo e essas histórias foram registradas por muitas culturas. E a professora Márcia, ela trabalha em vários vídeos ensinando sobre essas riquezas. Então, fiz questão de ler o texto de Abraão,
porque nós sabemos que Abraão ele viveu naquilo que chamamos de período patriarcal. Vocês se lembram desse período, né? Patriarcado. O pai, ele era o patriarca, a mãe, a matriarca, eles eram os líderes da comunidade. Eles faziam a função de serem os líderes, os sacerdotes, eles eram os representantes da família, e eles também, ao mesmo tempo, eram os profetas dos lares. Nas aulas passadas mencionamos sobre o livro de Jó, que possivelmente foi escrito durante esse período. E por que nós deduzimos que Jó ele era contemporâneo aos patriarcas? Porque quando seus filhos se reuniam, Jó fazia sacrifícios em prol de seus filhos, para que se algum filho ou filha tivesse cometido um pecado, Deus os perdoasse. Lembram disso? Então Jó, ele era um homem justo, íntegro, reto, temente a Deus e que evitava fazer o mal e que ele se dedicava em prol dele e em prol da sua família. Então ele era o patriarca, ele era o profeta, ele era o sacerdote do lar. Isso tudo é muito interessante, irmãos, quando a gente começa a estudar os livros bíblicos e principalmente quando nós começamos a estudar essa história, esse período chamado período patriarcal, porque havia uma cultura que envolvia aquelas civilizações. Olha que interessante, por exemplo, irmãos, a questão das escritas, né? As escritas cuneiformes, os códigos de Hammurabi, as primeiras descobertas arqueológicas sobre as escritas, por exemplo. Por que era até chamado de escrita cuneiforme? Porque eram escritas realizadas no barro por meio de cunhas. Então, é a escrita mais antiga na história das civilizações. Então, havia um alfabeto que era literalmente cunhado no barro. E aqueles ensinos mais importantes, eles pegavam aquela argila e secava para que outros pudessem ter o acesso. Olha que interessante. Essas gerações antigas, elas, depois que começaram, por exemplo, a ter as suas leis, a ter a sua escrita, naturalmente, olha como a evolução ela vai sendo gradativa, mas ela vai sendo transformacional. Por quê? O que acontece? A partir das leis, ficava mais fácil se criar um sistema de governo. Pensa assim, irmãos, uma tribo onde as leis são orais. E, de repente, numa tribo, ao invés das leis agora serem orais, elas são escritas. Você perpetua aquilo. Ao mesmo tempo, você administra melhor. Você cria o quê? Você cria meios de ter mais cultura, mais progresso e uma economia melhor, porque você agora vai delimitando as liberdades e as libertinagens, vai punindo os culpados. Podem ver que no Código de Hammurabi, a gente vê que houve uma grande evolução, que é um código de conduta ética e social. Então, olha só como que a história ela vai sendo montada no Antigo Testamento, e não somente no Antigo Testamento, mas naquelas civilizações. E a gente passou nos slides passados, inclusive concluímos falando daquela região que chamamos de crescente fértil, né? Eu vou até abrir esse slide para vocês, para a gente só dar uma reprisada. O crescente fértil. Deixa eu mostrar aqui para os irmãos. E por que é chamado de crescente fértil, né? Deixa eu abrir aqui.
Não consegui, só um segundinho. Aqui. Aqui. Essa região, em muitos mapas nós vemos uma meia-lua, literalmente aqui. A lua crescente, por isso que é chamado crescente fértil, porque a situação dessa região, que é a região aqui da Mesopotâmia, na realidade ele é como uma meia-lua, porque foi nessa região que houve todo o desenvolvimento antigo. Inclusive, os irmãos sabem porque a palavra, o que significa a palavra Mesopotâmia? Meso, meio, Tâmia, entre rios, no meio dos rios. Podem ver que essa região aqui, temos o rio Tigre e o rio Eufrates, que eles nascem, eles caminham um pouco mais separado, depois eles se unem aqui, praticamente quase se encostam, se unem depois de Ur, no caso, e deságua no Golfo Pérsico. Essa região aqui é chamada de crescente fértil, ou Mesopotâmia. Aqui também, para baixo, temos o rio Nilo. Podem ver, irmãos, que todas as civilizações, elas sempre vão estar ao redor do quê? De rios. Porque rios, dá para você ter ali plantações, plantações você tem população, população você tem progresso. E com a cultura, com as leis, com as escritas, você vai evoluindo e prosperando. Então, assim, quis só dar um pano de fundo, porque conforme for, eu vou estar passando para vocês, eu pedi para o professor Paulo Pescador a permissão para que eu pudesse estar passando para vocês um material muito bom da professora Márcia Zollner. Se ele nos permitir, a gente vai estar desfrutando desse material como material extra. Ela é uma pessoa que tem uma formação acadêmica brilhante, um conhecimento assim absurdo, e vai ser uma riqueza inestimável para a nossa matéria, porque são muitos detalhes, irmãos, muitos detalhes que agregam na nossa aula e com relação a essa questão da introdução do Antigo Testamento. Só um último detalhe para a gente ir para o slide. Lembra que eu falei para vocês que depois que o reino se divide entre reino do norte e reino do sul, quando o profeta vai chamar de Israel, ele está se referindo do reino do norte, já não é mais como eram nos dias de Abraão, porque nos dias de Abraão, por exemplo, um pouquinho depois com Josué, Israel era toda a nação. Lembra dessa informação? Olha que interessante também, irmãos. Como hoje nós chamamos essa região aqui, essa região onde está Israel aqui? Hoje nós chamamos, onde está Israel hoje qual que é o nome atual de Israel? Palestina, né? Palestina. Então, se hoje eu referir a Israel como Canaã, eu estou tendo uma palavra que corresponde a esse momento na história? O que vocês acham? Canaã foi em que dias que era usado? É no período em que Moisés está levando o povo, né, à Terra Prometida. Exatamente, nos dias de Abraão, um pouquinho antes, ali já era Canaã. Todo o período patriarcal, ali ainda é Canaã. Eles regressam e conquistam Canaã, mas depois da conquista, Canaã recebe que nome? Israel. Não é isso? As 12 tribos de Israel. Aquelas tribos agora recebem um novo nome. Deixam de se chamar Canaã, passam a se chamar Israel. Depois vem a divisão do reino norte com o reino sul, Jeroboão e Roboão. Aí Israel agora está se referindo à parte do norte, Judá, parte sul. E aí vem a história. Por que eu estou falando tudo isso, irmãos? É interessante quando a gente olha para o mundo antigo, quando a gente está lendo uma obra, vamos supor que
nós estamos lendo uma obra hoje, e o autor ele está se referindo a Canaã e ele dá o nome de Palestina. É inadequado. Palestina é um termo contemporâneo. É a mesma coisa, por exemplo, irmãos, de nós chamarmos a Anatólia, hoje a gente chama a Turquia de Anatólia, ou de Ásia Menor. A Ásia Menor era nos dias do apóstolo Paulo. Estão entendendo o que eu quero dizer? A correspondência, os nomes mudam-se, a história é a mesma, mas é importante a gente saber pontuar em cada momento da história. Por exemplo, irmão, a Babilônia, ela já existia nos dias, possivelmente, de Abraão? Possivelmente. Possivelmente. A Babilônia já existia. O reino assírio já existia? O império assírio? Possivelmente. Mas ele se tornou um império forte em que período? No período em que eles conquistaram as demais nações. Então, por exemplo, a Síria vai ser chamada de Neo-Assíria, a Babilônia de Neo-Babilônia, porque aí é um outro momento da história em que eles estão em expansão, em governo, e ali estão expandindo o seu império de uma forma muito mais significativa. Então, em cada parte da história tem cortes. E é importante a gente saber disso para a gente se situar bem. Assim como os nomes são importantes, são também as questões sociais e culturais. Por exemplo, no patriarcado, tinham-se costumes, não só de Israel, ou não só dos hebreus, mas tinham-se costumes das outras nações, tinham as suas leis. Então, quando a gente conhece um pouco sobre isso, a gente, eu diria, navega melhor nessa matéria da introdução do Antigo Testamento. E o último detalhe é, sempre que vocês forem estudar a introdução ao Antigo Testamento, é aconselhável os irmãos sempre procurarem abrir os mapas. Para quê? Para se situarem. E toda vez que for abrir um mapa, tenta pôr assim um mapa no período tal. Mapa nos dias de Moisés. Israel nos dias de Josué. Para a gente poder se aproximar e entender melhor essas regiões. Porque parece que não, mas muda-se algumas coisas, algumas mudanças, e isso tudo vai enriquecendo bastante a nossa aula. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem até aí? Alguma dúvida? Tranquilo? Querem fazer algum comentário? Tranquilo, pastor. E como eu disse para vocês, nosso querido professor Paulo Pescador, se ele me autorizar, eu vou estar passando para vocês. Bom, agora, para a gente, último detalhe para a gente ir para a nossa aula, né? E para ir para o próximo slide, deixa eu perguntar para vocês o vídeo do professor Ribeiro. O que vocês acharam? Pastor, eu confesso que eu ouvi ele inteiro, por mais de uma vez até, mas não assisti, como o senhor tinha pedido. Então tá bom. Então o seu ponto naturalmente vai ser pela audição e não pela visão. Mas vai ter um pontinho pelo ouvido. Ainda bem que são 2 ouvidos, mas vai ser dividido porque também são 2 olhos. Então vai dar na mesma, né? Mas assim, deu para pegar bastante informação, né, Gil? Claro, com certeza, conteúdo riquíssimo. Riquíssimo. Muito bom. Agora eu faço questão que você pare uma hora para ver, porque a sua assimilação vai ser maior ainda. E Pastor Johnny, irmã Cleusa, o que vocês acharam do vídeo? Eu confesso que eu não ouvi e também não assisti. Então, Ou seja, não tem ponto. Sua nota vai ser... vai ser... Mas assistindo, eu considero alguma coisa depois, mas naturalmente com menos peso, tá bom? Porque não cumpriu na data. Irmã Cleusa? Eu assisti mais de uma vez, ouvi 5 vezes. Pastor Johnny? Anotei alguma coisa. Falar, por favor. Tá bom, irmão, para de falar. A gente, quando é pastor, ouve um negócio desse, não cumpriu uma tabela, vê ovelhinha anciã, a gente fica assim, né, pastor?
Pois é. Que vergonha, meu. Mas o que a irmã achou, irmã? Nossa, eu achei demais. Nossa, eu fiquei aqui Magnífico, que né? dava vontade de sair correndo na rua e falar para todo mundo. O pastor, professor Zé Ribeiro, ele é uma lenda viva, irmãos, guardem isso. É Eu, uma das eu pessoas... entendi tanta coisa, pastor, que eu não entendia antes, que eu não tinha, eu não tinha ideia de como era. Nossa, é muito, muito, é riquezas assim magnífica, porque eu descobri coisas que acrescentou naquilo que eu estou tentando aprender. Glória a Deus. Então, Foi muito agora a bom. irmã entende quando nas minhas aulas eu falo sobre termos bons mestres, Sim, que nem essas aulas da Márcia Zollner, irmãos, são aulas magníficas. Ela tem formações brilhantes, formada na USP, mestrado na USP, nas línguas originais, história, é uma coisa absurda. Quando eu vejo aulas como do Ribeiro, quando da Márcia e outros servos de Deus piedosos que buscam valorizar as escrituras, trazer as escrituras nessa tradição conservadora, reformada, ortodoxa, eu vejo o quanto eles são grandes, o quanto eles nos enriquecem. Porque as fontes deles são quem? São os nossos pais na fé, são os clássicos, e aí eles ainda melhoram, porque eles podem, muitas vezes, pegar anos de informação e trazer uma síntese, né? Então, verdade. o pastor Ribeiro é um dos mestres mais competentes que eu conheci na minha vida. Eu não estou falando isso com demagogia, vocês vão ter o prazer ainda de conhecê-los. Ouça o Ribeiro em tudo, irmãos. Eu achei magnífico Magnífico, a explicação magnífico. da Bíblia judaica, né, da Torá, achei muito, nossa. Inclusive, eu queria fazer até uma errata, porque quando eu citei os nomes de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, eu acabei me perdendo um pouco. Quando eu replico também aqui com o celular, fica dando eco, irmãos. Então fica uma coisa meio de louco, né? E até na gravação da aula, ao me ouvir, incomoda, porque fica dando eco, e dá eco para vocês e para mim. Eu não sei Não, mexer aqui foi direito. uma moto que passou. Ah, sim, mas eu estou dizendo na aula passada, quando eu Ah, compartilhei o celular. Então, Gênesis, né, o nome é Bereshit, Êxodo é Shemot, Levítico vai Vaikra. para. Isso, número é de Debar e Deuteronômio é Devarim. Esses são os nomes, né? Como eu tinha explicado para vocês. Na hora lá eu me enrolei um pouco, então faço aqui a minha errata. São as primeiras palavras de cada livro. Lembrando, né? Os profetas recebem o nome dos profetas. Samuel, Esdras, né? Naum, Abacuque. O nome do livro é o nome do profeta, então facilita. Então, só para fazer essa errata. Mas fantástico, né, irmãos? Ô, professor, Fantástico, É né? magnífico. Pois o não. interessante é que a Septuaginta grega muda os nomes para nós, né? A Vulgata traz um nome diferente dos livros, né? Do que eles são realmente em hebraico, né? Isso deu Sim, uma fixada bem boa quando a gente ouve esse áudio aí do professor. Os exatamente. nomes em Por hebraico exemplo, são completamente diferentes. exatamente. Porque aqui, olha como que porque eu fiz questão de citar essas aulas da professora Márcia Zollner aqui nessa abertura. Peguei o texto de Abraão, porque olha só o que você está dizendo. Qual era a cultura pela qual eles fizeram a tradução da Septuaginta? Eles pegaram do original hebraico e aramaico e traduziram para que língua? Grego. Pro grego, Grego. Então, o livro de Números, por exemplo, é um livro de contagem. É um livro onde eles exatamente. fazem. Então, por que eles chamaram de número Por e não causa do de do censo, né? deserto? Hã? Por causa do censo no capítulo 1, no capítulo 13 e no capítulo 26. Exatamente. Agora, olha que interessante. Quem passou pelo deserto dá mais importância ao deserto e não ao censo. Exato. Quem não passou pelo deserto
destaca o censo, porque não viveu no deserto. Interessante, né? Mas não, então, cada cultura vai enxergar de uma forma, mas não significa que está errado. Mas se nós tivéssemos que escolher um nome, fica muito mais fácil o entendimento que no deserto representa mais do que o censo. Por quê? Porque nós, como cristãos, a palavra censo ela é importante, contagem ela é importante, mas o termo deserto para nós traz uma experiência na prática. Nós não passamos pelos desertos dos 40 anos ali com Moisés, mas nós passamos no deserto na nossa peregrinação. Então, essa relação de proximidade com o povo judaico é muito mais acentuada em nós. Todo crente passa pelo seu deserto. Jesus passou pelo deserto. Os apóstolos passam pelo deserto. Um cristão passa pelo deserto. Agora, é claro, você vê que isso tudo, irmãos, é Deus permitindo com que a história dele esteja registrada num povo, e nem por isso aquela história deixa de ter valor. A Septuaginta teve o seu sentido e teve a sua utilidade, e nós devemos louvar a Deus pela Septuaginta. Por quê? Porque naqueles dias a língua falada era o quê? Era o grego. Então, indiferente do título, o importante é o conteúdo, é a essência. É como hoje, irmãos. Hoje nossa igreja ela tem um formato. Indiferente do estilo da igreja, é o conteúdo da igreja. Indiferente do grupo social daquela igreja, é o conteúdo que aquela igreja vive na palavra. Percebam, cada momento da história vai ser significativo e saber discernir isso vai ser importante, porque a gente começa a entender um pouco melhor a cultura, as fases, os momentos, e a gente começa então a resgatar a palavra de Deus para conosco. Tá bom, meus irmãos? Então, tudo bem até aí? Então, joia. Legal, minha irmã depois faz a declaração de que a irmã manda no e-mail, tá bom? Anota isso, porque depois na declaração de matéria final, quando a irmã for entregar, assim como os demais irmãos, a irmã vai entender depois, eu explico melhor para a irmã depois. Tem uma declaração das tarefas extras. Então, a irmã coloca que foi no prazo, tá? O Dio coloca que somente ouviu até a data. Pastor Johnny, se fizer depois da data, coloca lá. Eu fiz, mas foi depois da data, só para a gente fazer os pesos com justiça, tá bom? E, querendo Deus, eu quero passar mais um material como esse para vocês, para enriquecer essas aulas, tá bom? Joia, meus irmãos, por que eu falei tudo isso? Deixa eu agora entrar aqui no conteúdo dos 3 livros. Eu quero entrar rapidamente aqui no conteúdo desses 3 livros, tanto do Panorama, do Antigo Testamento, do Hill e do Walton, Merece Confiança o Antigo Testamento do Arthur Jr., quanto também desse outro livro que é Conheça Melhor o Antigo Testamento, que é do Ellison, que eu deixei vocês à vontade para comprar. Como eu disse, irmãos, nós estamos trabalhando em cima dessas 3 obras, mas não significa que essas 3 obras sejam as únicas, mas conhecendo bem elas, eu já estou mais do que satisfeito, tá bom? Agora, deixa eu passar aqui para vocês algo. Olha só que interessante, irmãos. Deixa eu replicar aqui a minha tela. Antes de replicar a tela, deixa eu explicar. Período patriarcal. As narrativas e mitos da criação do Oriente Médio Antigo e o pano de fundo histórico-cultural dessas civilizações que vão desembocar no patriarcado e depois no Velho Testamento, quando nós pegamos essas obras, ou essa daqui, compartilhar agora com vocês, aqui é parte apenas do nosso livro que eu já indiquei para vocês. Olha só que interessante. Quando nós pegamos aqui o índice, vocês estão conseguindo ver? Só quero ficar aqui, bem pequenininho, né? Ai, não dá para enxergar, não. Então, eu só vou citar aqui para vocês. O livro de Gênesis começa na página 15. Mas quando nós pegamos a maioria desses livros, né?
Eles vão começar a explicar princípios básicos para a interpretação da Bíblia, calendário hebraico, cálculo do tempo, livros do Antigo Testamento, estrutura cronológica, introdução ao Pentateuco. Tá. Então, fiz questão aqui só de mostrar esse índice para vocês, que, como eu disse, esse livro é do Conheça Melhor o Antigo Testamento. Só um segundinho, irmãos. Irmãos, só um minutinho, minha esposa me ligou. Parece que a estrada está bloqueada. Só um segundinho, tá bom? Para essa compreensão de vocês. Sem problemas.